Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e já pensou num segundo turno sem Bolsonaro? Pois bem, uma imagem roda nas redes sociais e o Pedro Doria compartilhou no seu Twitter. Eu tomei conhecimento dela a partir disso e eu gostaria de ler para vocês o que está nessa imagem e acrescentar algumas reflexões. E para quem acha que todo lulopetista tá aí, né, de certa forma feliz com a possibilidade da chapa Bolsonaro ser caçada por conta de fake news, como passou a ser cogitado aí, né, para essas eleições mesmo. Olha, tem lulopetista aí que saiu em defesa. Daqui a pouco tu tá imaginando, né, eleições sem Bolsonaro é golpe, né? Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não tá inscrito no canal e puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações. Se assistir e gostar, deixa like. Se não gostar, eu acho que bolsonaristas não vão gostar muito, deixa dislike. E eu quero até, antes de complementar aqui os pedidos de sempre, dizer, bolsonaristas, né, não é nada contra vocês, mas é contra o desgoverno que nós temos, né? A gente tem que pensar junto, porque o que está em jogo não é quem vai ganhar, quem vai perder, é como vai ficar a vida do povo depois das eleições. E antes que alguém me chame aqui de comunista, de lulista, é só olhar aqui no canal que eu não sou comunista, não sou lulista, enfim. Vamos refletir aqui, mas pedindo de sempre, se puder, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo. Pessoal, a imagem é a seguinte, eu vou deixar aqui do lado, mas eu vou deixar o link no comentário fixo para quem quiser acessá-la e compartilhar também nas redes sociais. Isso é importante, hein? Ajudar o povo a entender, né, que para quem de fato está preocupado com a democracia, o melhor é o quê? Que Bolsonaro não esteja no segundo turno, que nós tenhamos lá dois nomes que representam aí o campo democrático, digamos assim. Então a imagem tem lá, por que um segundo turno sem Jair Bolsonaro fortalece a democracia? E o primeiro ponto, diz aqui a imagem, os fatos são incontornáveis. Em seu governo, Bolsonaro trabalhou na direção oposta aos propósitos e valores de um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Em diversas ocasiões, fez ameaças explícitas à democracia. Isso aqui não dá para questionar, né? Por exemplo, quando Bolsonaro ataca as urnas, e esse é um grande temor de muitos que temem a cassação da chapa, Bolsonaro está atacando as urnas, que você pode até, né, incentivar que tenhamos aí mais segurança em torno delas, ok, mas o que Bolsonaro faz é simplesmente atacar a urna, o processo eleitoral que, né, diga-se de passagem, elegeu Bolsonaro várias e várias vezes. Agora, diante da possibilidade dele perder, aí ele questiona, né? Então, é um negócio realmente impressionante. Estou citando aqui um caso, mas são vários ataques à democracia que Bolsonaro fez. Mas é bom lembrar, as instituições, apesar dos pesares, têm resistido, né? Então, vamos aqui para o segundo ponto. Bolsonaro precisa ser vencido no primeiro turno. Ser derrotado por dois outros candidatos no primeiro turno é muito mais forte. Mostrará de maneira inequívoca que há no Brasil uma sociedade contra a violência, a força e as armas, contra o autoritarismo, unida em torno de valores humanitários e da ciência. Tornará, tá em caixa alta aqui, muito mais frágeis os argumentos golpistas de Bolsonaro sobre o voto e as urnas eletrônicas. Porque imaginemos, se Lula, nessa possibilidade que muitos imaginam, vencer no primeiro turno, coisa que nunca aconteceu, mas já pensou? Lula vence com 50,5% dos votos válidos. Aí o Bolsonaro ficaria ali com 25%, o Ciro com 20%, o outro com 3%. Mas vamos supor o Lula com 50, alguma coisa, ou com 51%, 52%, 53%. É claro e óbvio que Bolsonaro teria, sem razão, né, aí a questão de levantar suspeitas de que tudo foi armado. Agora imaginemos Bolsonaro fora do segundo turno. Não adianta o Flávio Bolsonaro, que deu uma entrevista lamentável aí, né, nesse dia 9, dizer que as ruas mostram que Bolsonaro... Olha, cá entre nós, Flávio, o que Bolsonaro consegue é sim ter uma capacidade de mobilização, porque ele é um populista, tem muitos fanáticos, então tem muita gente calada. Não dá pra achar que porque ele consegue levar 1000 motos a uma motociata, quer dizer que Bolsonaro agora seja o líder das pesquisas e que se não for eleito no primeiro turno, que tem gente, né, que apoia ele, que pensa que vai ser eleito no primeiro turno, tem comentário aqui no canal que fala que é 80%. Né? Onde é que esse pessoal tirou isso? Né? Não é porque, insisto, coloca ali 20 lanchas numa lanchiciata, ou porque Bolsonaro vai numa feira e reúne 300 pessoas ao seu redor, que seja 5.000 motos, 10.000 motos. Isso não significa que ele tenha a maioria do povo, não. Né? Tem muita gente que está silenciosa,
Tem muita gente que está calada, tem muita gente que simplesmente não está conseguindo se mobilizar por diversos motivos, mas que não quer Bolsonaro e também que não quer Lula. Então os argumentos deles aí não servem a não ser para alimentar teorias do lado deles. Agora, voltando aqui ao ponto 2, imagine se o Ciro, por exemplo, que está em terceiro, tem potencial de votos altíssimo, rejeição baixa, militância, projeto, rede social com engajamento alto. Se o Ciro consegue criar uma onda em torno dele mesmo e ultrapasse Bolsonaro, coisa que já aconteceu em 2014, quando o Aécio passou Marina, aconteceu agora na Colômbia, em que o terceiro colocado, que tinha 10%, cresceu e foi para o segundo turno, e agora muitos apontam até que é o favorito, e aqui eu não estou falando do que eu acho dele, apenas do fenômeno que aconteceu, em que quem estava em terceiro cresceu e foi para o segundo. Então pode acontecer. E aí nós teríamos lá Lula contra Ciro Gomes. E a gente sabe que todos os dois, Lula e Bolsonaro, têm eleitores que tá com um porque não quer o outro, tá com o outro porque não quer um. E tudo isso pode mudar nessas eleições. Terceiro ponto, numa eleição de 2 turnos, votaremos pelos valores que nos unem, não pelo medo que nos assombra, medo que o PT faz questão de alimentar. Medo do Bolsonaro, mas eu vou mostrar para vocês que tem um aqui que não tá com muito medo não. Ele prefere Bolsonaro no segundo turno, E o Bolsonaro alimenta o medo da volta do PT. Então eu, por exemplo, tenho insistido aqui na tecla que a gente deve votar com esperança, votar num projeto, votar naquilo que a gente acredita e não simplesmente no primeiro turno fazer o voto de rejeição, que eu até entendo que aconteça num eventual segundo turno, quando o que a gente prefere não consegue chegar nele. Quarto ponto, uma sociedade madura e unida em torno de valores democráticos tem de ser maior que ídolos. E o voto é a forma de expressar essa grandeza. A gente tem conversado com algumas pessoas, claro que eu não vou revelar nomes, que elas falam, William, mas eu sei que o Lula não faz aí um enfrentamento à estrutura perversa que prejudica o pobre, o trabalhador, quem produz. Mas eu gosto do Lula, o Lula não sei o quê. Aí eu fala assim, mas e as ideias? Não, as ideias realmente, as do Ciro são melhores, mas, eu tenho um carinho pelo Lula, olha, pelo amor de Deus. Aí você vai falar com algum bolsonarista, também já está aí decepcionado com o governo Bolsonaro, mas acha que Bolsonaro é um homem do povo, que Bolsonaro é um homem simples, que, olha, Bolsonaro come suja, igual a gente também faz aí de vez em quando cai uma farofinha aqui, fica valorizando essas coisas e não as ideias. Então a gente tem que superar isso, essa idolatria, e ser apaixonado por ideias, por projeto, por propostas. Vamos aqui agora para o quinto ponto. Depois de um primeiro turno polarizado, vejam isso, repleto de acusações pessoais e fake news, que de fato essas eleições agora, olha, tem que ter estômago, viu? Precisaremos de tempo para ouvir ideias e propostas num debate político qualificado, que vençam as melhores proposições. Com isso ganhará o Brasil e ganharão os brasileiros, que eu acabei de falar. Só que aqui está trazendo o seguinte, no primeiro turno com Bolsonaro, dificilmente teremos uma eleição propositiva, vai ser uma coisa, eu acho, de baixo nível. E aí, sem Bolsonaro agora no segundo turno, aí o país vai respirar, ufa, agora vamos comparar 2 ideias aqui. A ideia do Lula, que é tentar conciliar tudo como ele tentou conciliar sem enfrentar o sistema, sem enfrentar a estrutura perversa, e, por exemplo, pegando aqui a questão de Ciro Gomes, chegar lá, Ciro Gomes, que tem um projeto claro de fazer uma transformação no Brasil a partir de reformas estruturais, tributária, política, uma nova reforma da Previdência, uma nova reforma trabalhista. Não é você voltar ao passado, trazer os modelos antigos para o presente, não. É sim entender algumas mudanças necessárias, mas que não afetem principalmente quem trabalha e quem produz, que foi o que aconteceu recentemente. Então, Ciro Gomes tem falado disso constantemente. E o sexto ponto, democracias enriquecem com alternância de poder. Inclusive, o Ciro tem falado que se ele for eleito e conseguir aprovar suas reformas, ele, para não gerar um medo nas pessoas de que, nossa, mas se o Ciro acertar a mão aqui, aí ele vai ser reeleito em 2026. Aí o Ciro tem dito que ele abre mão da própria reeleição em troca da aprovação dessas reformas. Então, a alternância no poder é importante e Bolsonaro teve a chance dele e, cá entre nós, deixou a desejar para quem acreditava. Como eu, já em 2018, tentava alertar o Brasil, não fiquemos nessa polarização, isso faz mal e tal. Aí, deu no que deu, Bolsonaro contra Haddad, Bolsonaro eleito, que o povo não queria o PT, agora tem gente que, porque não quer o Bolsonaro, está disposto a votar no PT de novo, e o Brasil tem que superar isso. Mas tem apoiador do Lula que parece querer Bolsonaro no segundo turno. Estou colocando aqui o parece para ser generoso, Fernando Horta, que lá no seu Twitter
Diz que é historiador, professor antifascista, mas talvez nem tanto assim, né? Que no Twitter ele retweetou uma matéria do Estadão que dizia na manchete: Bolsonaro teme que chapa da reeleição seja caçada por fake news. Esse assunto tá forte aí nos bastidores. Aí o Fernando Horta, apoiador do Lula, que não ficou feliz com essa manchete, escreveu o seguinte, retweetando-a: tá aí o golpe dos liberais. Se caçarem a chapa do Bolsonaro, o segundo turno seria contra a terceira via. Aí o jogo, segundo ele, seria muito sujo e muito canalha. Puxa vida, hein, Fernando Horta? Né, da boca pra fora diz que luta contra o fascismo e tudo que Bolsonaro representa. Mas não muito, né? Acha que o jogo será sujo mesmo se tiver a terceira via. Com Bolsonaro, o jogo deve ser mais limpo, na opinião dele. A gente sabe, né? Não tô aqui agora falando do Fernando em si, que sinceramente não conheço muito para falar. Mas pegando agora a preocupação de muitos contra o fascismo. Não foi contra o fascismo, foi sempre a busca pelo poder. E aí, não duvido nada que daqui a pouco tenhamos alguns aí liderando movimentos. Eleição sem Bolsonaro é golpe, golpistas não passarão. Porque esse tweet do Fernando, que eu compartilhei no meu Twitter, é um negócio quase inacreditável. Aí ele foi tentar explicar num artigo para quem? Brasil 247. Eu li a explicação dele. Olha, era melhor não ter explicado. Porque, francamente, você lê ali e ainda quer analisando, deixando o desejo de lado, que não sei o quê. Ai, meu Jesus do céu. Pessoal, então é isso. Eu vou deixar links, comentário fixo. E quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas pro canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal. Até mais.